Eu não sei se você tá sabendo, mas existe uma infeliz relação entre o videogame, essa que é talvez a mídia mais interessante que existe hoje, e a extrema-direita. Hoje no Telescópio, tudo o que você precisa saber sobre a infiltração da extrema-direita no meio gamer. Vem com a gente! Em tempos mais recentes, a origem das conexões entre a extrema-direita e os videogames pode ser traçada a partir de 2013 com um fenômeno chamado de Gamergate. O Gamergate foi um evento fomentado pela extrema-direita de ataques coordenados sob a justificativa de favorecimentos nas reviews de jogos no site Kotaku. Os Gamergaters atacaram uma desenvolvedora chamada Zoe Quinn, que supostamente teria tido um relacionamento com um dos jornalistas do site que avaliou bem um game chamado Depression Quest. Na ocasião, a Zoe foi protegida pela jornalista e ativista Anita Sarkeesian. Logo, obviamente, as críticas escalaram para ataques misóginos, ao ponto de chegar a ter ameaça de tiros e bomba contra a Sarkeesian. O ataque foi tão bem organizado e engajado nas redes sociais que Milo Yiannopoulos, então diretor do Breitbart News, viu uma oportunidade de aumentar os grupos políticos de extrema-direita que não iriam questionar nada sobre política. Quem criou o Breitbart em 2007 foi um jornalista chamado Andrew Breitbart, saído do Huffington Post, e um estrategista digital chamado Steve Bannon. O Bannon se tornaria o nome forte de Donald Trump, o executivo das falidas empresas Trump, do programa O Aprendiz e que era ventilado para ser candidato presidencial desde os anos 1980. O Bannon, hoje a gente já sabe, gosta do Trump e gosta do Bolsonaro. E ele colocou em operação nas campanhas políticas do trumpismo o que foi aprendido com o engajamento dentro das comunidades de gamers misóginas e tóxicas. Ameaças, atacar de forma organizada, linchar e difamar foram a ordem do dia no Gamergate. A própria Anita Sarkeesian explica que o Gamergate não começou como uma hashtag no Twitter e não acabou com ela. Graças a esse movimento, diz ela, Donald Trump se energizou e conseguiu vencer as eleições para tomar a Casa Branca. Antes da gente continuar essa história, um recado da nossa patrocinadora que torna esse vídeo possível. Nós estamos chegando ao fim do mês de abril e, com isso, ao fim do mês de aniversário da Insider. Mas ainda dá tempo de aproveitar as promoções super especiais. Vale a pena, gente, é bem sério. A Insider é a loja com roupas que otimizam o seu dia a dia e com tecnologia que entrega um conforto real. Calcula só, ela não precisa passar, não desbota e não fica com aquele cheirinho ruim depois de usar só uma vez. Se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão lá no site e você pode chegar até a 30%. Entrando usando o link que está na descrição e no comentário pinado, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Você sabe o que vai acontecer se você entrar lá no site da Insider? Você vai receber roupas bonitas e de qualidade. E de quebra vai ajudar o Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e também a Insider pela super parceria. Trump e Bolsonaro não sabem muito sobre videogames, obviamente. Isso é meio que esperado, né? Um é um apresentador de televisão que deu até socos no WWE. O outro é um deputado do baixo clero que falava em matar 30 mil, matou muito mais na pandemia, mas era um alívio cômico no CQC. A Intelligencer, da New York Magazine, publicou um texto em 9 de março de 2018 com o título Donald Trump já jogou videogame? O texto é assinado por Adam K. Raymond e traz alguns pontos interessantes.
Esse texto traz informações no mínimo curiosas. Olha só esse trecho. Em 2016, Matt Novak, do Gizmodo, apurou de forma profunda se Trump já havia usado um computador. Embora um tweet de Kellyanne Conway, meses depois, sugerisse que sim, Novak estabeleceu que Trump tem uma inclinação ludita. Ele lê artigos impressos da internet, frequentemente pede que assessores enviem seus tweets e afirmou sob juramento que não envia mensagens de texto. E fica melhor, o texto continua. Nada disso é surpreendente para um homem rico de 71 anos que atingiu a maioridade na era das máquinas de escrever e das calculadoras. Nascido em 1946, Trump já estava na casa dos 30 anos quando os videogames se tornaram populares. Com um império imobiliário em crescimento, ele provavelmente estava ocupado demais para passar muito tempo jogando Pong. E aí o texto finaliza colocando até o Michael Jackson na história. Quê? Mas em 1977, algo aconteceu com Trump que acabaria por trazer os videogames para sua casa, se não para sua vida. Ele se tornou pai. Quando a Nintendo lançou o NES, Donald Trump Jr. tinha 8 anos, a idade ideal para passar horas com Mario e Luigi. E fica claro que havia um Nintendo na casa dos Trump. Como o Don Jr. revelou em um tweet de 2011, ele e seu irmão Eric costumavam jogar um jogo das tartarugas ninja mutantes adolescentes, não com o pai, mas com Michael Jackson, que morava na Trump Tower em 1994. O Bolsonaro não é muito diferente disso. Uma série de reportagens do jornal O Povo, do Ceará, dá algumas pistas de que o Jair provavelmente soube sobre videogames através do Eduardo Bolsonaro, o filho 03 que o apresentou ao guru Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Diz o Povo no texto de Henrique Araújo. Para especialistas, pesquisadores e críticos ouvidos pelo Povo no último mês, o então deputado federal do baixíssimo clero era o cara que entendeu, muito antes do que qualquer outro político local, que os usuários de videogame tinham um potencial não somente eleitoral, mas sobretudo ideológico, e que poderiam desempenhar um papel determinante na cruzada desses autodeclarados homens de bem contra os chefões do crime, que surgissem pela frente na briga que se anunciava para dali a pouco pelo comando do Planalto. Para eles, era uma disputa de policiais contra terroristas, só que de verdade. Em seu estudo, Quem são e no que acreditam os eleitores de Jair Bolsonaro, realizado ainda em 2018, a antropóloga pela Universidade de São Paulo e professora Isabela Calil situa os gamers como um dos 16 grupos identificados de apoiadores do futuro presidente. Ao lado de periféricos de direita, meritocratas e líderes religiosos, estão os nerds, gamers, hackers e haters, a cargo de quem, segundo Calil, estaria o trabalho de construção de um mito, e cujo retrato aproximado consistia em homens entre 16 a 34 anos. O perfil desses conservadores, anota a autora, concentra-se em fóruns restritos, jogos online e caixas de comentários de sites de cultura pop, em que é possível verificar falas tradicionalistas e intolerantes sobre personagens específicos do mundo dos games, quadrinhos e filmes. De acordo com o levantamento, esse grupo foi um dos principais responsáveis por disseminar a imagem de Bolsonaro em sua pré-campanha, o que contribuiu consideravelmente para sua atual popularidade 3 anos atrás. O nosso colaborador aqui do Meteoro, Pedro Zambarda, autor desse roteiro, deu uma entrevista para o Povo falando um pouco mais do envolvimento do Bolsonaro, que chegou a interagir com grandes nomes do esportes, como Fallen. Ele chegou a ligar para o cara. No jornal O Povo aparece o seguinte: escritor, jornalista e autor dos projetos Drops de Jogos e Geração Gamer, Pedro Zambarda afirma que é correto dizer que o meio gamer é hoje favorável para Bolsonaro crescer. Daí, as constantes sinalizações ao segmento, principalmente no momento de perda de capital político. Nesse ambiente, segue o estudioso, o discurso ideológico do presidente passa despercebido, como coisa natural, já que se processa num espaço de virtualidade habitado usualmente por jovens de classe social com alto poder aquisitivo, e
cuja predisposição a um conjunto de ideias conservadoras é reforçada sistematicamente pela narrativa e temática dos próprios jogos. Heróis militarizados, cavaleiros e outros personagens movidos pelo desejo, seja de vingança, seja de salvar a mulher amada. Um tropo comumente chamado de donzela indefesa, que se repete em 9 a cada 10 jogos desde que os videogames chegaram ao mundo, como mostra a ativista e documentarista canadense Anita Sarkeesian em Tropes vs. Women in Video Games. Bolsonaro não importou o Gamergate para o Brasil, mas importou as táticas, analisa Zambarda, para quem o chamado gabinete do ódio, os grupos militantes extremistas e as táticas de shaming e de inflar trending topics artificialmente são do Gamergate. Apesar do Bolsonaro importar a tática do Steve Bannon e do Trump antes da aliança com Elon Musk, o Jair nem sempre teve opiniões favoráveis aos jogos, não. Na TV Gazeta, ele disse que videogame não prestava. Aliás, esse é um posicionamento bem parecido com o do Lula um tempo depois. O Jair também reduziu os impostos dos videogames pelo menos 3 vezes, uma jogada de marketing, porque ao mesmo tempo ele também cortou os editais públicos dos games e muitos dos incentivos públicos que só foram retomados no governo Lula, como a Lei Rouanet, através da isenção fiscal, a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, através do audiovisual. O Lula também conseguiu sancionar o marco legal dos games, enquanto Bolsonaro só permitiu uma economia de R$300 para os gamers. Praticamente insignificante. A gente já tem pesquisa sobre a correlação entre a comunidade gamer e a desinformação. Aqui mesmo no Meteoro a gente já gravou um Meteoro Repórter sobre o gabinete do ódio. Vale a pena olhar. O Ivan Mussa, professor da Universidade Federal da Paraíba e autor do artigo Ódio ao Jogo, Criptofascismo e Comunicação Antilúdica na Cultura dos Videogames, investiga o uso de jogos para propagar o discurso da extrema-direita. Ele concedeu uma entrevista para a agência pública sobre os seus levantamentos. Olha só como o Mussa explicou o que é o criptofascismo numa entrevista para a Pública. É uma estratégia de comunicação de forças políticas fascistas. Depois da Segunda Guerra, houve todo um esforço para estigmatizar a política fascista, porque ela não estava presente só na Alemanha ou nos países do eixo, mas em todos os lugares. Por conta da derrota desse grupo, ficou muito difícil para essas forças se identificarem como fascistas ou mesmo um partido. Então, eles disfarçaram as mensagens de uma forma que elas ficassem mais fáceis de circular na mídia em geral. O fascismo, nos países europeus, por exemplo, sempre esteve ligado à ideia de supremacismo branco, o que faz alusão ao nazifascismo. Um partido britânico chamado BNP, Partido Nacional Britânico, fez uma estratégia de reformular a comunicação para "nós não somos contra outras raças e outras etnias, mas nós queremos um país só para os britânicos". Parecem coisas diferentes, mas esse era o objetivo do nazifascismo, um território livre de outras raças consideradas por eles como inferiores. É a mesma pauta, só que colocada com palavras mais palatáveis que poderiam circular na mídia. Tá, mas aí vem a pergunta, como é que isso aparece na comunidade gamer? Vamos voltar com o Mussa. Existiu na indústria de videogames um incentivo muito forte ao público consumidor masculino, e se convencionou que todos os personagens seriam brancos e homens, criando uma cultura gamer que aceita isso como norma. A partir do momento que vão surgir jogos que vão trazer outros tipos de personagem, isso vai ser entendido por um certo grupo como um choque. E os políticos estrategistas de comunicação da extrema-direita tentam infiltrar valores fascistas nesse choque. O exemplo mais óbvio é o Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Donald Trump, que pegou o evento do Gamergate, que foi uma conspiração contra uma jornalista, e falou que aquilo fazia parte de um plano da esquerda para destruir os videogames e colocar mulheres, colocar negros e acabar com a cultura. A partir disso, o sujeito que estava tendo aquele choque pensa: faz sentido, é por isso que estão mudando.
Eles estão tentando acabar com a nossa identidade. E aí, algumas dessas pessoas vão ser levadas a entender isso como parte do marxismo cultural, que seria uma estratégia da esquerda de mudar a sociedade pela cultura. E aí você entra no buraco de coelho das teorias da conspiração, que vai ligar isso a um projeto globalista, ao comunismo, e faz a ligação dos games com essas outras teorias da extrema-direita. Não é que as pessoas que jogam sejam fascistas, mas sim porque elas estão assistindo um conteúdo crítico pensando que estão defendendo a identidade delas, mas estão ajudando a alimentar uma máquina de desinformação fascista. As consequências nefastas da extrema-direita já estão presentes no cenário geek, nerd e gamer. A gente tem o Monark defendendo a liberdade de expressão absoluta, até quando o tema é nazismo. E temos também a Liga Nerdola atacando os jornalistas de games. E teve até debate com os nerdolas no Inteligência Limitada, podcast do Vilela. Eu posso responder seriamente, foi um ataque ao espantalho, mas a gente pode desenvolver isso. Mas antes, eu gostaria de acrescentar mais alguns elementos, porque eu acho que quando uma pessoa fala que quer acabar com a sua linha da vida, ela também está te fazendo uma ameaça. Quando uma pessoa fala que ela quer te pegar na porrada e arrancar um dente seu, eu acho que isso também configura uma ameaça. Então, acho que você poderia ter colocado esses outros exemplos que você conhece, algumas pessoas que estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa aí pela internet, né? Então, eu acho que realmente você entende muito bem de ameaça. Agora, ninguém disse aqui que está se sentindo objetivamente ameaçado por essas questões. Porém, já que a gente vai falar sobre questões mais sérias, tem coisas que eu acho que são problemáticas provenientes desse tipo de ativismo, certo? Sim. E a gente tem visto cada vez mais vazamentos sobre isso. Eu não sei se eu vou ter tempo de ler todos, mas não sei se vocês aqui acompanharam os vazamentos da WPATH, que é uma das maiores organizações dedicadas ao tratamento de disforia, que é uma referência no mundo inteiro. Ele falou ali, né, sobre, sei lá, ameaça LGBT ou qualquer coisa do tipo. Os vazamentos dessa clínica, da WPATH, que mostram um proselitismo muito forte em cima de uma determinada agenda que não tem nada demais colocar ele, dele, nesses pronomes neutros, essas coisas todas, né, enfim, sabe-se lá onde, nos jogos e em discursos oficiais da nossa presidência. Os vazamentos internos dessa WPATH, elas simplesmente revelaram que profissionais trabalhando nessa empresa, nessa organização, uma das maiores do mundo e referência. Profissionais forçaram o uso de hormônios em crianças de 4 anos. Profissionais afirmaram que pacientes estão morrendo ou apresentando problemas graves de saúde devido ao uso de hormônios. Profissionais admitem que não possuem pesquisas e fundamentos sobre consequências do uso de hormônios como disfunção sexual e as consequências como disfunção sexual e desenvolvimento de tumores. Profissionais admitem que muitos pacientes não possuem condição psicológica de decidir sobre mudança de sexo, mas os procedimentos são realizados mesmo assim. Profissionais admitem que vários dos pacientes disfóricos também possuem outros transtornos mentais significativos e graves, como esquizofrenia. Profissionais admitem a remoção dos seios e pênis em menores de idade. Profissionais admitem que procedimentos foram realizados mesmo em crianças sem consentimento parental. Profissionais admitem que muitas crianças irresponsáveis aceitam tratamento sem ter uma boa compreensão das consequências do uso dos hormônios, bloqueadores e puberdade e cirurgia. Eles conversam e falam que eles levam crianças a fazer e uma menina muitas vezes não entende o conceito que ela vai ter barba no futuro. Sim. E ela acha aquilo degradante, mas mesmo assim ela está sendo encaminhada e está passando pelos procedimentos. Profissionais admitem que recebem muitos pacientes arrependidos, especialmente meninos. Profissionais admitem que muitos pacientes estão doentes, tão doentes que sequer conseguem compreender o que eles estão assinando, e tem pessoas em estado completo de loucura passando por esse procedimento. A pessoa está no meio de um surto psicótico, agressiva, e continua sendo encaminhada. Isso não é uma teoria da conspiração, uma coisa que eu estou inventando. Isso são arquivos vazados de uma das principais clínicas referências nesse tipo de tratamento. De onde sai esse tipo de coisa? Assim, para mim, isso é uma ameaça à nação. Você tem coisas desumanas sendo feitas aqui. Eu considero que esse seja um problema bem grave. Eu acho que é um problema bem sério. Eu acho que se você tem uma agenda que incentiva, e aí a gente não pode negar o contágio social, a gente não pode negar a influência da cultura no comportamento humano. Recentemente teve até um exemplo que alguém citou de um filme onde criticaram o Merlot, o vinho Merlot, e a venda de Merlot caiu, assim, disparado, parou de vender Merlot porque era criticado nesse filme que fez algum sucesso. Então você o Aranha Verso, o Aranha Verso é um exemplo, né? Então,
Você Então, sabe que tem um impacto muito grande da cultura na vida das pessoas. E você tem esse tipo de coisa. Você tem proteja as crianças trans, você tem toda essa coisa de não binário, cis, que é pseudociência. Aqui eu trouxe casos de estudos de pessoas que se infiltraram no meio acadêmico, publicaram estudos flagrantemente equivocados, defendendo coisas desumanas, sabendo que era desumano, para ver se publicavam nas principais revistas de ciências sociais do mundo, e conseguiram. Esses profissionais, tem o nome deles aqui, eles conseguiram publicar um trecho do Mein Kampf, do livro do Hitler, numa revista prestigiada, feminista, uma das mais prestigiadas do mundo, simplesmente substituindo judeus por mulheres. Então eu acho que tudo isso é um problema bem grave. O Bolsonaro já não é mais presidente da República, pelo contrário, ele é inelegível e réu nesse momento. No entanto, as suas sementes do mal estão plantadas já no meio gamer, geek e nerd, com teorias da conspiração claramente transfóbicas e uma narrativa de que a cultura woke tá aí para corromper as crianças. E teve até quem fizesse vídeo relacionando Metal Gear Solid com a ditadura da toga do Xandão. Acredite se quiser. Com tantas mensagens extremistas de direita, algumas abertas e outras mais escondidas, o universo dos videogames precisa de uma politização. E precisa que a esquerda se manifeste dentro dessa mídia. Mesmo que a esquerda nos postos de poder ainda seja, assim, bastante analógica e um pouco atrasada no debate sobre videogames como tecnologia estratégica e comunicativa, né? Quer um exemplo desse cenário? Recentemente, a Steam liberou um jogo chamado No Mercy, que abertamente defendeu o abuso de fundo sexual sistemático de mulheres. Esse título se embasa na liberdade de expressão absoluta e na supressão das mulheres na misoginia e das minorias LGBTQIAP+. O nosso Pedro Zambarda falou um pouco sobre o assunto no Drops de Jogos. Isso ultrapassa qualquer limite do razoável. Nós temos que discutir isso. Teve um jogo que defendeu um crime sistemático contra as mulheres. E quem diz que é o seguinte, gente, tem uma diferença muito grande. Jogos não são culpados de nada per se. Mas quem diz que videogame não influencia no comportamento da juventude e das pessoas que apreciam jogos está mentindo. Está mentindo pra vocês. Isso é respaldado por estudos de psicólogos, isso é respaldado por estudos científicos. Existe uma observação constante que se faz dos jogos e da influência dos jogos, porque os jogos eles não são uma cultura passiva. Você não simplesmente não faz como um filme, você não simplesmente recebe aquele conteúdo, absorve e digere. É um conteúdo em que você tem uma interação. Nós temos interatividade com os games. Nós temos uma relação ativa com os jogos. Nós temos uma relação em que nós nos envolvemos com os jogos. Nós temos uma reação aos jogos. E aquele comportamento, diferentemente de outras formas de violência, os games eles surgem como uma tecnologia militar nos Estados Unidos da América, depois em outros lugares do mundo, surge aí com uma questão, ele tem a questão da agressividade na sua essência. Mas nós temos que caminhar para os games serem inclusivos e para a questão da gameplay não ser apenas essa lógica de matar o outro. E quando você prega a morte de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas periféricas e de minorias diversas, você está incentivando grupos marginalizados que sempre foram mortos, excluídos e atacados de maneira sistemática dentro da sociedade. É essa a falta de responsabilidade de um jogo como No Mercy. E é essa a falta de responsabilidade de uma imprensa que não comenta esses assuntos para não desagradar o seu público. É um absurdo isso. A imprensa tem que comentar esses assuntos essenciais. É um absurdo que só o canal como Drops de Jogos esteja falando desse tema neste momento. Eu espero que esse vídeo sirva como um chacoalhão para as pessoas que estão acompanhando essa discussão toda. Não dá para deixar isso para lá. E a pesquisadora, estrategista e militante política Flávia Gazi também tem algo a dizer sobre a necessidade de regular mídias, para que elas sejam também inclusivas. Eu acho que a gente está falando de regulamentação de mídia. Tá. E regulamentação de rede e plataforma. Uhum. Isso não é uma coisa do videogame, isso é uma coisa da internet. No Twitter você não sabe se você está falando com as pessoas. No Instagram também não. No Discord também não. No jogo também não.
eu acho que com certeza a gente precisa de legislação melhor para o mundo online. Porque a gente não pode ter uma legislação que funciona só em um aspecto da sua vida, mas não funciona em outro. Sendo que o mundo online, ele é, hoje em dia, talvez o mundo que a gente mais habite, né? Eu lembro desse caso, na Suécia, de uma mulher que tinha conseguido uma medida restritiva contra um cara, porque ele stalkeava, etc, etc. E ele adicionou ela no Facebook. E a justiça sueca considerou aquilo uma quebra. E ele foi preso. Porque seu perfil no Facebook, seu perfil no Twitter é uma extensão de você. Sim. Pública, inclusive, né? Se não está fechado, é uma extensão pública. Então, eu acho que esse caso faz anos, mais de década. Então, eu acho que a gente, no Brasil, está muito atrás. A gente precisa de uma regulamentação muito melhor. Mesmo porque dentro do Discord, ou dentro de um jogo, ou dentro de um Twitter, não pode uma pessoa ser anônima e cometer um crime de, por exemplo, injúria racial. E tudo bem, exatamente. O problema da penetração do discurso de extrema-direita nos videogames é uma cultura criminosa que passa a ser cultivada nas comunidades. Ataques em escolas no Brasil, por exemplo, foram organizados em plataformas digitais gamers, como o Discord, muitas vezes com o culto às armas e à violência que existem nos jogos. E é impossível não associar isso com o governo Bolsonaro e com a cultura extremista que liberou, inclusive, o acesso a armas no país. Mas esse caso não fica só no Discord, não. Um game de mundo aberto como Roblox já foi denunciado pela presença de pedófilos e até a possibilidade de infrações trabalhistas. Infelizmente, jogos e extrema-direita hoje têm tudo a ver. Mas a gente pode ter outro tipo de abordagem dos videogames. Uma abordagem mais crítica, mais humanista, mesmo numa mídia de entretenimento. Não é porque a gente se entretém com joguinhos que eles não são cultura. E também não é porque a gente se entretém com joguinhos que eles não podem ser repensados. Acho que esse processo de radicalização é uma coisa que acontece faz muito tempo. E que a gente começa a ter pesquisas melhores agora. Agora já existem relatórios da ONU, já existem núcleos pesquisadores participando com outros países. A gente precisa de muito mais isso no Brasil, apesar de já ter um início. A gente não tem pesquisa apropriada. Mas, basicamente, isso tudo acontece no espaço de sociabilidade. Isso não acontece no game. Porque um game que é racista, ele vai sofrer as leis do país que ele está ou a lei do país que ele vai, né? Mas se você tá lá no YouTube vendo Minecraft, o próximo vídeo, o vídeo sugerido, o vídeo que foi patrocinado, é um vídeo que vai falar de cultura em Minecraft, mas já vai trazer um pouco de valores conservadores. O próximo é sobre estão te escondendo a verdade sobre Minecraft. E daí você vai caindo cada vez mais numa espiral direitista. Então, isso é um projeto.